devido processo legal e demais garantias processuais. Bom, logo no início, quando a gente abordava o artigo 5º, eu falei para vocês que nós só estudaríamos os dispositivos tipicamente constitucionais, aqueles que envolviam poder, mas é necessário uma pincelada nos direitos processuais, são fartos no artigo 5º e exige alguma explicação mais geral, que se aproveita a qualquer ramo do direito, e é isso que eu quero fazer com vocês neste momento. Vamos lá, pessoal, quando eu falo de devido processo legal, estou dizendo que é um princípio mãe. Existe um supraprincípio do direito, esculpido lá no inciso 54, que fala do devido processo legal. Basicamente ele diz o seguinte, que, deixa eu puxar aqui minha folhinha para ficar mais claro, agora sim, ninguém será privado da liberdade ou bens, né? Não existe pena de morte como regra, apenas excepcionalmente como nós vimos na guerra declarada, então ninguém será privado da liberdade ou bens sem o devido processo legal. Pessoal, se trata aqui de um supraprincípio do direito, né? E o devido processo legal se encontra verificado, respeitado, cumprido, quando atendidos todos os demais princípios processuais correlatos. Então veja, ele é um supraprincípio, ou seja, ele é um princípio mãe que dá origem, dá gênese aos demais, né? Significa dizer, deixa eu só consertar meu caderno aqui, agora sim, que o devido processo legal, ele é uma expressão, conceito jurídico indeterminado, a ponto de, o que violou o devido processo legal? Ah, o juiz não era o juiz natural, não era o juiz competente para a causa, não teve contraditório, não teve ampla defesa, se desrespeitou a publicidade processual. Então, quando eu firo, quando eu violo qualquer princípio processual, como fim último eu estou dizendo, eu violei o devido processo legal. Um processo apenas é devido quando se respeitam todos os princípios processuais. Quando que eu cumpro o devido processo legal? Quando eu cumpro todos os demais princípios processuais. Então ele é algo genérico, é algo que, se eu ferir ali a celeridade processual, esse processo já não é mais devido. Há uma incorreção no processo. Ou seja, nós precisamos estudar os princípios processuais que, uma vez respeitados, cumprem o devido processo legal. E quais são esses princípios? Eu vou colocar 5 deles, tá? Que são os mais importantes que estão no artigo 5º. O primeiro deles, pessoal, é chamado de princípio do juiz natural. Princípio do juiz natural, ou também chamado de princípio do juiz constitucional. Pessoal, o princípio do juiz natural, ele veda juízos, ou juízo, né, de exceção, também chamado de tribunais ad hoc. Como foi Nuremberg, né? Tem uma crítica que se faz, que é o juiz surgir no processo, ou o tribunal ser constituído depois dos fatos. Porque isso tira a imparcialidade do julgador. Vou dar um exemplo que fica mais claro para vocês. O que seria um juiz natural? Vamos lá, Deus queira que não, que isso atrapalha a vida de concurso, você divorciou da sua esposa, você divorciou do seu esposo. Eis que durante o processo, uma vez já ocorrido a separação de fato do casal e já entrado com o processo, do nada, na hora que vai dar a sentença, ou tocar o processo, entra o tio dela. Pode isso? Pode, né, pessoal? Por quê? Vai perder toda a imparcialidade do processo. Vamos designar esse juiz aí que é mais nosso amigo ou que é o inimigo da outra parte. Então, o juiz ele tem que estar prévio aos fatos. Existe uma lei de organização judiciária que diz quem é o juiz para cada caso. Então, eu hoje, se tiver que entrar com uma ação, eu já sei quem é o juiz, já designado pela lei de organização judiciária do Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, no TRF, etc. Tem o juiz criminal, tem o juiz da Fazenda Pública, tem o juiz de família, mas todos eles estão prévios aos fatos. Então, exige-se um juiz que esteja já designado com regras objetivas anteriores ao fato, tá bom? Anteriores ao fato. Vamos para o segundo princípio, que é o princípio da motivação das decisões. Isso aqui parece algo simples, quer dizer que o juiz tem que fundamentar, né, o dever que o juiz tem que fundamentar é tão básico assim, professor. Caiu na segunda fase do concurso que eu prestei da magistratura para juiz de direito do exame 187 aqui do TJ São Paulo. Então, veja, não faça coisa rasa de coisa que não é tão rasa assim.
ele atende duas finalidades, pessoal. A fundamentação, né, atende duas finalidades, que é isso que eu quero colocar para vocês. A primeira é a finalidade endoprocessual, também chamada de jurídica, que é ou técnica, tá? Pode aparecer como técnica, que é mais comum aparecer, que representa permite às partes compreenderem o raciocínio do magistrado, do juiz, e poderem recorrer. Se o juiz não fundamenta, você não sabe por que ganhou a causa, por que perdeu, não tem pacificação. Imagina um acidente de trânsito. O juiz fala assim, houve a batida atrás, logo é culpado, condeno a pagar a indenização por dano material e moral. Por que teve dano moral? Por que é culpado? Qual é a regra que se utilizou? Isso não permite você usar o duplo grau de jurisdição, que é poder recorrer da decisão para que o tribunal reveja. Você não sabe, o juiz acertou, o juiz errou, eu não sei. Qual é o caminho do pensamento do juiz para chegar naquela conclusão? Então a fundamentação, em primeiro lugar, é para as partes do processo entenderem por que ganharam, por que perderam, e assim poderem recorrer, e assim se satisfazerem, falar, realmente perdi, ganhei o processo. Tem que compreender o raciocínio do juiz. Tá? E tem a segunda, que é a chamada finalidade, agora aqui ex ou extra processual, também chamada de política. Pessoal, essa daqui é a segunda finalidade, né, que permite que a sociedade controle o trabalho judicial. Né? Quanto que o juiz está produzindo? É uma quantidade razoável de sentenças, de decisões que ele está proferindo? Ou qual é a qualidade do que está sendo feito? Está sendo decisões imparciais, justas? Por isso que você consulta hoje qualquer decisão no tribunal. Traz transparência. Traz transparência e, principalmente, permite que a sociedade se comporte, né, como devido. Vou dar um caso. Né? Uma vez eu me envolvi num engavetamento. Eu já trabalhava tantos anos no tribunal, então eu era o primeiro veículo. E olha que coisa de louco, né? Coisa que acontece só com o seu professor. Tava lá, café da manhã, sábado cedo, pra você entender o que é a finalidade extraprocessual. Dia bonito, ensolarado, falei, poxa vida, hoje não tem matéria acumulada. Eu tava na fase de concurso para delegado. Eu era o primeiro veículo, parei no farol, tava lá já 30 segundos parado, né? De repente, o primeiro carro bate atrás, o segundo bate atrás, o terceiro bate atrás e começou o engavetamento. Um sábado, ensolarado, né? Vida do teu professor. Para ajudar, olha que loucura, os 3 carros que bateram atrás, os 3 eram advogados. E aí começou uma treta lascada que fizeram um grupo no WhatsApp para tentar ver, né, quem que pagava o quê. Aí, olha a loucura, né? Porque imagina que é a teoria do corpo neutro, né? Imagina, tô dando aula de civilidade, vai que queira não, né? Mas vai que você se envolve num negócio desse. Então, o primeiro parado, esse é o mais inocente de todos. Esse daqui é o mais prejudicado de todos, mas aí a culpa é, esse aqui freou bruscamente. Esse não deu a causa ao acidente, mas ele freou bruscamente. Quem deu a causa foi o quarto carro, esse também freou. O quarto bateu, que empurrou nesse. Teoria do corpo neutro. Os 2 carros do meio foram lançados no carro da frente e tiveram a maior parte do prejuízo, na frente e atrás. E aí o quarto cara era o mais nervoso. Não, mas vocês frearam bruscamente. Tá lá no CTB, guardar distância razoável. Os 2, como tinham uma distância razoável, conseguiram frear. O quarto vai ter que pagar o prejuízo de todo mundo. Imagina se o cara queria pagar o prejuízo de 3 carros. Você vê que loucura? Aí começou lá, bate-boca e tal, até que o cara resolveu acionar a seguradora, tinha um seguro um pouquinho melhor e pagou dos 3 veículos. Mas se fosse para processo, eu fiquei com dúvida. Eu falei, agora é o segundo que bateu em mim? Mas como é que eu vou processar o quarto cara se ele não encostou no meu carro? Teoria do corpo neutro. Então eu fui, consultei a jurisprudência, para saber como que o Tribunal de São Paulo, claro que tem divergência na jurisprudência, entende esse caso. E aí, quem que indeniza? É o último, é o terceiro, é o segundo? Sou eu? Eu não, que estava parado. Mas eu sou a vítima, né? Então ficou claro aqui que o professor não conseguiu tomar seu cafezinho, estava indo para a padaria, inclusive, mas consultando a jurisprudência. Por quê? Porque aí eu li alguns votos, algumas sentenças, e entendi que a motivação dos juízes diziam para A, para B, para C, e o grupo se resolveu com o quê? Com base na motivação das decisões. Finalidade para as partes e também para toda a sociedade, para fora do processo extraprocessual. Tamo junto? Vamos para a terceira vez. A terceira é o princípio. Olha, uma carinha feliz, não sei como é que isso aconteceu, mas é assim que eu estou aqui com vocês, né? Apareceu uma carinha feliz. Como é que faz isso? É assim. Que legal, adorei. Vamos para a terceira, pessoal. Coisas que acontecem na aula, né?
Princípio do contraditório e da ampla defesa. Princípio do contraditório e da ampla defesa. Pessoal, representa o conjunto de mecanismos, né, idôneos para a defesa do direito. Então, a ampla defesa, né, seria mais esse conceito. O conjunto de mecanismos. Já contraditório representa a reação. A reação. Existe até uma tese que fala que ele é um binômio, né? Informação e reação. E alguns falam que é um trinômio. Informação, reação e influência. Vamos entender um e outro. Começar com a ampla defesa, né? Conceituar melhor aqui. Ó. Ampla defesa representa, para ficar bem bonitinho aqui, já contraditório. Tamo junto? Então, vamos colocar um e outro, né? Alguns tratam como sinônimos, mas não são, né? Não são. Depois de 2 pontos, sempre letra minúscula. Guarde isso para o teu concurso. Não é letra maiúscula. Ampla defesa é tudo que você pode se defender. Não chega a ser uma plenitude de defesa, como acontece em júri, que o advogado dá salto mortal para trás, toca violão, né? Plenitude de defesa que só tende em relação ao júri, se agrega elementos extrajurídicos à defesa. Né? Elementos de fato, teatro, etc. Ampla defesa acontece em todo o processo, então é permitir que o cara se defenda de todos os jeitos possíveis, né? Desde que o mínimo de razoabilidade. De outro lado, pessoal, o contraditório é a possibilidade de tomar ciência de alguma coisa que aconteceu, poder reagir, poder se manifestar e exercer influência no julgador. Então, alguém junta documento, o escrevente vai lá e fala assim, dê vista para a parte contrária. O que ele fez? Deu ciência, deu informação. Manifeste-se em 5 dias. Influência, reação. E o juiz analisar aquilo a partir da tese A da tese B é a influência no ânimo do examinador. Então, é tomar conhecimento, informação, reagir, reação e exercer influência, que o julgador examine aquilo que você falou. Contraditório é isso, é reação, né? Me deu contraditório. Aliás, se vocês me permitem, eu vou dar um exemplo de uma vivência doméstica aqui em casa, que a dona da pensão não me ouça, senão eu serei expulso deste domicílio. Mas por vezes, eu não sei, homens, veja se não é verdade, mulheres também, por favor, analisem. Né? O homem é besta, ele é desatento. Né? Enfim, ele não percebe as nuances da vida. Olha que bonito, não percebe. Vinícius de Moraes, né? Não percebe as nuances da vida. E às vezes a mulher fecha a cara e o cara vai perceber 3 dias depois. Aí ele tá lá dirigindo, do nada ele olha, a mulher tá assim, né, com um bico enorme, e ele não percebeu que a mulher tá brava com ele. E aí, além dele não perceber, ele faz a pior pergunta que ele poderia fazer. Por que você tá com essa cara? Nossa, aí ferrou, né? E aí ela dá aquela resposta tradicional. Eu sei que eu escuto isso dia sim, dia não. Se você não sabe, quem sou eu para te dizer? Aí passa um filme na nossa cabeça. Mulheres, passa um filme. Desde que você nasce, desde o dia que você conheceu ela, você fala, meu Deus, onde que tá o erro, né? Tipo o jogo dos 7 erros. Você vai, procura. Aí você faz a segunda pior coisa que pode acontecer, que é a delação premiada. Fala, meu Deus, você descobriu aquele caso com a secretária. Tô chutando, né? Ela, que caso com a secretária, né? Era só toalha molhada na cama. Ou seja, o cara foi lá e fez uma delação premiada que não tinha nada a ver com a cara sisuda da companheira, ou do companheiro, se for o caso. O que acontece, pessoal? A mulher não deu contraditório, não deu ampla defesa. Porque se ela chegasse e falasse assim, olha, a toalha está molhada em cima da cama, por favor, retirar sob pena de aí sim eu ficar com a cara fechada. Se tivesse contraditório e ampla defesa, ele não teria feito uma delação premiada indevida. Ilicitude da prova, declaro nulo os autos. Teve um amigo uma vez lá que a moça pegou, né? Aliás, foi o contrário. O rapaz pegou, que a mulher era advogada, né? Imagina. Pegou escondido o celular e tinha mensagens, né? Aí falou, não, mas não tem problema, a prova é nula. Isso aí tudo só descobriu porque você mexeu. Porque se não tivesse mexido, você não teria descoberto. Quebrou meu sigilo telemático. E saiu andando. É claro que a vida cotidiana não é um princípio processual, mas se o fosse, as mulheres estariam negligenciando o contraditório. Então, moças, por favor, deem um contraditório, né? Eu brinco lá, ela também é advogada, e eu falo assim, pô, me dá um contraditório, né? Às vezes eu não percebo, às vezes eu tô lá distraído, como quase todo dia, e não percebo que está acontecendo alguma coisa diferente na nossa rotina. Então, fica um exemplo acadêmico aí, poético até para vocês.
Contraditório ampla defesa é um princípio processual que permite a reação e mais, permite que você se defenda, que você mostre teu ponto de vista, mas que você tenha conhecimento do que está acontecendo para poder reagir. Legal? Mais claro que isso, só o Fred Didier. Vamos pro D, pessoal. Princípio da publicidade da decisão, né, das decisões judiciais e administrativas aqui, tá? Estou falando em sentido amplo, qualquer decisão. A regra é a publicidade. A exceção é o sigilo. Meus amigos, somente com esse princípio eu consigo garantir os demais. Eu só vou saber se teve contraditório para a defesa, só vou conhecer a motivação, só vou saber se o juiz era imparcial, neutro, natural, constitucional, etc., se tiver publicidade. Tem uma famosa frase filosófica francesa que falava: dai-me qualquer julgador, mesmo que seja meu inimigo, mas que ele não faça nada senão em público. Porque se o juiz ou o magistrado ou qualquer pessoa age em público, ela tende a agir de maneira mais correta, mais imparcial, mais transparente, mais honesta. Tá bom? Então a regra é publicidade, para permitir, é uma norma de segundo grau, uma metanorma, para permitir o controle das demais normas. Então ela é quase que um instrumento de garantia das demais normas. Mas claro que existem exceções. Por exemplo, o artigo 189 do Código de Processo Civil, que trazem para a gente as exceções. Se você me permitir, eu vou... Quero ver achar aqui com um monte de diploma, né? Achei. 189, olha só, ele fala assim: tramitam em sigilo, né, o que exige o interesse público ou social, que verse sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos, guarda de criança, dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade, arbitragem, enfim. Eu nunca vou esquecer que eu tenho um trauma de um prédio que eu trabalhei por quase 10 anos, que é o João Mendes. É um prédio gigantesco, enorme, né? E eu tinha na faculdade que fazer uma missão, acho que quem faz direito ou fez direito sabe disso, de fazer audiência. Você vai assistir a audiência e toma relatório, né? Hoje, virtualmente é tudo mais fácil, mas você tinha que ir no fórum e fazer uma guia de relatório. O magistrado convocou as testemunhas, entraram, interrogou o réu e tal. E eu dei o azar de cair no 4º e no 5º andar do João Mendes, que o processo é família, casamento, divórcio. Eu não poderia entrar, então não me permitiram entrar. E eu andava, até que eu descobri que estava no andar errado, que ali tudo era segredo de justiça. Peguei birra desse prédio, falei: nunca mais piso nesse fórum, porque quando era 4 da tarde, que eu descobri que eu poderia ir na vara civil, no 8º andar, no 10º andar, já tinham acabado as audiências. Quase perdi o celular na porta do fórum, falei: nunca mais piso nesse fórum. Isso era 2009, 2008. Em 2012 passo no concurso e trabalho 10 anos nesse prédio. Então, assim, a minha vida nem sempre foi no caminho que eu desejei, mas fiquei muito feliz, adoro o João Mendes, né? Depois descobri que é um fórum que eu aprendi absurdamente, as causas mais complexas do mundo estão lá. Aprendi cada coisa que você fala: agora eu aprendi o que é um demurrage sobre a estadia de container. Você nunca mais usa. É um fórum complexo, mas que me deu uma capacidade cognitiva de causas judiciais muito elevada. Então, é uma escola aquele fórum. E aí, quando eu fui trabalhar, pessoal, só para ilustrar o que é o segredo judicial, na primeira semana, o magistrado falou assim para mim: Ricardo, fui trabalhar de escrevente de sala, vai dar uma olhada lá, porque tem um processo aqui que está concluso há mais de 3 anos e a gente não acha esse processo. Qual era o caso? Pessoal, para você entender a importância de se decretar segredo de justiça, para evitar a exposição da intimidade, da honra da vítima, uma vitimização secundária, uma revitimização, né? Olha só que interessante. A mulher foi procurar emprego, história que eu conto sempre em aula, tá? A mulher foi procurar emprego, não encontrou emprego, ficou lá desesperada que a família estava com problemas econômicos e, de repente, numa das agências o cara fala: olha, te faço uma proposta para você ganhar 10 vezes mais do que você está pedindo. Aí ela fala: mas como assim? Fala: olha, tem alguns tipos de filmes do gênero adulto. Ah, não, mas você tá louco? Eu sou casada, tenho 2 filhos. Não, não, fica tranquila. O teu filme ele só vai ser exibido nos servidores do Canadá. Isso coisa de antigamente, né? A internet era muito mais restrita. Tô falando dos idos aí de 90 e pouco, isso aí. Dos 90 e pouco. Imagina, a internet estava começando. Fique tranquilo, só vai ser distribuído lá as mídias, os DVDs. Pois bem, 15 anos depois, o marido estava lá no seu momento de lazer, imagina, quadrinho da sala, celular na mão, quadrinho da sala. Amor, vem cá, dá uma olhada. Descobriu que a esposa dele era uma atriz famosa. E aí a mulher acabou, o marido brigou com ela, os filhos brigaram, enfim, foi uma coisa do passado, não foi necessário, dificuldade financeira, não sei o quê.
com toda a razão, ela processou a distribuidora e filmadora da companhia lá que fez os vídeos, por descumprimento contratual, que começaram a veicular os filmes, como fez muito sucesso, no Brasil. E para o advogado, para provar a materialidade, para provar que ela tinha direito à indenização, ele juntou cópia dos DVDs e das mídias no processo. Você imagina um processo público, com toda aquela filmagem? Um dia um levava lá para examinar os autos, outro dia o advogado tirava em cópia e não devolvia. Era uma loucura. Até que descobriu o que estava acontecendo, né? Descobrimos lá, decreta sigilo e toca o processo, sentencia e vai embora. Então, o que é isso? O sigilo, se não é decretado nessas causas de divórcio, separação, intimidade, né? Poxa, tinha lá informações sensíveis, além de revitimizar a vítima, também se gera uma lentidão processual a depender do caso, né? Que aí não querem que o processo vá para frente quando tem informação preciosa. Então, a regra é 99%. É a publicidade, a exceção é o sigilo. E para terminar, pessoal, o último deles, que é o princípio da duração razoável do processo, entrou com a emenda constitucional número 45 de 2004, que é a reforma do Poder Judiciário, e fala o seguinte: não basta que o processo seja justo, ele precisa também ser célere. Ou seja, ele precisa ser rápido. Como diria Rui Barbosa, a justiça tardia não é justiça, é injustiça manifesta e qualificada. Pessoal, tem que ter um tempo necessário e adequado para julgar a causa. Vou dar um exemplo para você. Teve um caso de uma tia que bateram no carro dela em 94 e ela ganhou o processo em 2000 e pouco. Eu me formei em 2011, 12, e eu consegui pegar essa causa como advogado. 20 anos para ela ganhar o dinheiro, porque o cara ficava se desfazendo dos bens. Não dava tempo de chegar nos bens dele. Aí com o advogado você fica mais, né, em cima do cara, e ela recebeu a indenização. Eu nunca vou esquecer, no dia que ela foi levantar a guia do dinheiro, né, para cair na conta dela, o mandado de levantamento, ela fala: olha, hoje para mim, eu fiquei andando de ônibus durante 5 anos, porque o carro ficou imprestável, esse dinheiro aí vai para meus filhos casarem, fazer qualquer coisa, já não tem mais aquele sentimento de justiça. Porque aquilo que ela estava recebendo já não era mais compatível ao sofrimento que ela teve, né? Então a justiça tardia já não é mais justiça, senão injustiça manifesta e qualificada. Quer ver um exemplo? O cara entra para pedir uma internação na UTI, ou um remédio de alto custo. Fica tanto tempo esperando uma resposta judicial que morre. Aí fala: não, então vamos indenizar a família. Isso é justiça? Não, tem que dar na hora que o cara precisa. Então a justiça, além de ser correta, justa, adequada, tem que ser célere. Como é que chama isso? Celeridade de economia processual, duração razoável do processo. Então, para concluir, pessoal, quando que um processo é devido? Quando ele atende o juiz natural, a motivação das decisões, o contraditório para a defesa, a publicidade das decisões, duração razoável dos processos e todos os demais princípios processuais específicos. O do penal, do civil, do administrativo, qualquer que seja a área do direito material. Tá bom? Devido ao processo legal é devido quando se cumprem todos os demais princípios. Esses são os mais importantes. Tamo junto, meus amigos. Um grande abraço para vocês. Boa sequência. Daqui a pouquinho a gente vem para o último inciso, né, que é a proteção dos dados pessoais, que agora é um direito fundamental. Tamo junto.